Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Desde 1968, que estudamos as obras que trazem as leis de Deus, os evangelhos de Jesus, 4 evangelhos, as cartas de Paulo, de Pedro. Nós estudamos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, os mandamentos que Moisés recebeu, e o cristianismo se completa com a chegada das obras básicas do Espiritismo, que foram anunciadas por Jesus. Está no Evangelho de João, o Consolador prometido, que viria tempos depois para que os homens melhor compreendessem de uma vez por todas as leis de Deus e se convencessem pelo estudo a estudá-los, compreendê-los, entendê-los, assimilá-los e praticá-los. É a lei da caridade, é a lei do amor, tanto falado por Jesus. Nas leis de Deus só há espaço para o amor. Mas o amor você não aprende encostando a cabeça no outro, não. O amor você aprende estudando e na convivência com o outro. Por isso que nós somos todos irmãos. Por isso que nós temos à nossa disposição a lei da reencarnação. Como alunos muitas vezes reprovados, nos recolocarmos no colégio, está aqui o colégio, e aprender de novo, retificando os erros e nos acertando, em definitivo, pelo raciocínio, pela fé raciocinada, nos acertando efetivamente nos ditames das leis divinas. Hoje, o nosso núcleo não faz palestra, nós não temos palestra nem palestrantes, graças a Deus. Aqui nós temos professor, 41 anos de professor. Eu comecei em 1974 dando aula de moral e cívica, depois de organização social e política do Brasil, e depois nas faculdades, direito constitucional, direito civil, direito de família, e como defensor público, e como espírita desde 1968, como aprendiz. Hoje nós vamos fazer uma busca na coletânea psicológica de Joana de Ângeles, no livro número 4, são 16 livros, Momentos de Saúde e de Consciência, para a nossa reflexão. A realidade divina desperta-me, para que me conheça, assim descobrindo-me e identificando-me. Essa é uma tarefa primordial da lei de Deus. Nós sabemos quem somos, filhos dele. Se somos filhos dele, nós devemos estudar as leis feitas por ele e seguir essas leis, porque elas nos levarão, pelos nossos esforços, à perfeição. A minha busca já não se veste de ilusão,
Nós temos que ficar livre das ilusões do planeta materialista, dos vícios. Até a religião está cheia desses vícios, desses maus costumes, do sensacionalismo mediúnico. Todo mundo atrás de uma mensagem, nem sabe de quem é, em vez de estudar os livros seguros. A minha busca já não se reveste de ilusão, mas sim de certeza do próximo encontro com a realidade. Sou o que sou. Sou o que sou. Preciso cair nessa realidade. Caminhando para um ser ideal, me reformando, me renovando, me endireitando dentro das leis de Deus, fazendo as retificações que eu tenho que fazer. Aceito e aprimoro-me, a ninguém nada exigindo, a todos amando e a mim deixando-me dominar pela realidade. Encontro com a realidade. O ego iludido busca sobreviver, utilizando-se de inúmeros mecanismos de fuga da realidade. E expressa-se usando variadas máscaras, a fim de não se deixar identificar. O ego, ele faz com que nós, ignorantes, utilizemos várias máscaras de sabichão, de metido a saber tudo, de metido a ser rico, quando ninguém leva nada no caixão, de metido a querer mandar no mundo, a querer fazer palestra passando ideias que você não tem condições pedagógicas de passar, portanto está mentindo, está iludindo os outros. Então nós temos uma série de máscaras que são construídas pela ilusão do ego, do egoísmo, da vaidade, do ciúme. A maioria das religiões estão todas cheias de brigas, de grupinhos, de intolerâncias. Eles fazem congresso para fazer a festa, chamando pessoas que não conhecem a doutrina. Que não conhecem a doutrina, mas ficam iludidos. Em vez de incentivarmos o estudo, a reforma íntima, em vez de incentivarmos a honestidade, a fraternidade, em vez de incentivarmos a leitura das obras básicas, no mínimo umas 6 vezes em cada encarnação, da pessoa entrar no colégio do cristianismo puro que está aqui e estudá-lo de 1 a 4 horas por dia durante 20, 30 anos. No interrelacionamento pessoal apresenta-se disfarçado, ora exigente em relação aos outros, ora excessivamente severo para consigo mesmo, projetando os seus conflitos ou introjetando as suas aspirações não realizadas. E nós estamos indo atrás desse pessoal. Subconscientemente possui conceitos incorretos sobre si mesmo, não se dispondo à coragem de enfrentar a realidade, superando-a quando negativa ou aprimorando quando favorável. Então, ela faz uma chamada aqui para esse problema seríssimo que está acontecendo no mundo reencarnado, no mundo terreno. Há uma gama expressiva de atitudes humanas que está longe de ser legítima e resulta de posturas opostas à sua realidade. O indivíduo puritano
é aquele indivíduo rigorista, aquele indivíduo que é metido a ser durão, mas não sabe nada. O indivíduo puritano que fiscaliza a má conduta alheia, quer dizer, não conhece Jesus, porque faz tudo ao contrário. Projeta o estado interior que procura combater noutra pessoa, porque não se dispõe a fazer em si próprio. Quando a doutrina de Jesus veio mostrar que ela era um incentivo a estudar as leis para fazer a nossa reforma. Jesus respondeu isso várias vezes pessoalmente quando esteve encarnado. Várias vezes ele mostra que ele veio ajudar os homens a construírem aqui dentro o reino do Senhor. Construir o reino do Senhor aqui dentro, cujas pilastras são as leis naturais, que ficaram muito bem esclarecidas nos mandamentos recebidos por Moisés, nos 4 evangelhos, escrito pelos seus amigos, retratando as suas conversas e os seus ensinamentos. E na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Mas o Evangelho é a base de tudo. O crítico mordaz, persistente, de olhar clínico para os erros e miséria dos outros, é o que mais tem na nossa religião. O crítico mordaz, persistente, de olhar clínico, metido a clínico, a saber tudo, para os erros e miséria dos outros, é portador de insegurança pessoal, ainda não fez a sua reforma. É portador de insegurança pessoal, mantendo um grande desprezo por si próprio e compensando-se na agressão aos outros, ao mundo. São as pessoas aí que abraçam qualquer um na política, que são a favor da ditadura, nunca estudaram, nunca leram um livro completo, que são contra as vacinas. Como é que pode um cristão ser contra as vacinas? Quem estuda, quem se reforma, se torna um cumpridor da lei, se torna elegante. Não elegante no sentido de elegante, cumpridor das leis, não fala palavrão, não julga ninguém. Não pega a nossa bandeira para fazer passeatas sem nenhuma base moral. Então, ela faz essa chamada para nós e mostra o nosso caminho. O caminho é o estudo do Evangelho. O caminho é nós estudarmos o Evangelho. Na verdade, estudarmos as 5 obras básicas, 1 a 4 horas por dia, tirando os conteúdos para serem a base da nossa fé raciocinada, para serem a base da nossa reforma íntima, do empreendimento aqui dentro de nós, do homem e da mulher novos, cumpridores de seus deveres, que amam, que só praticam com o próximo aquilo que gostaria que o próximo praticasse com ele. Isso, para ser estudado e praticado, demora às vezes 8 anos. A bênção da saúde. A saúde resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicofísica da criatura humana, procedente do espírito.
A energia elabora as células e sustenta-as no ministério da vida física, assim atendendo à finalidade a que se destinam, irradiando por intermédio do perispírito, irradiando-se a energia por intermédio do perispírito, fomenta a preservação do patrimônio somático, ao qual oferece resistência contra os agentes destrutivos, em cuja agressão se engalfinha em luta sem cessar. Quando essas forças se desorganizam, como estamos a maioria de nós, ansiosos, nervosos, em depressão profunda, abraçando segmentos políticos, religiosos, abraçando palestrantes, congressos, que nós nem sabemos a base das coisas. Vai dar mais confusão, nós vamos ficar mais destrambelhados, dando origem e curso às enfermidades. A medicina já viu isso. A religião hoje está mostrando isso. A maioria esmagadora das doenças tem origem no destrambelhamento do espírito. O espírito precisa estudar, principalmente quando ele está encarnado. Por isso que ele se matricula também no colégio e vai até a faculdade para ser um bom profissional. A mesma coisa Deus quer que ele faça nas leis dele. A mesma coisa. Ele precisa estudar 20 anos, relendo vários livros, para tirar os conteúdos corretos e começar a construir o reino dentro dele. É aí que vai trazer a saúde para ele, a saúde das células, a saúde do corpo somático, porque já tem a saúde do espírito, e aí ele vai ter também a saúde do comportamento, o comportamento ético, moral, cívico. Nós precisamos, olha o que a religião está nos ensinando. Liberta-se do entulho mental. Os cientistas estão mostrando que nós estamos juntando um lixo muito grande aqui dentro. Muito grande. E não estamos sabendo dar um destino bom a esse lixo. Não estamos sabendo separar o lixo, ensacolá-lo e colocar no lugar certo para o lixeiro levar. Nós não estamos sabendo fazer isso. Por isso que a maioria de nós está pegando infecções no espírito e no corpo somático. Por isso que as doenças mentais estão disparando no planeta. Porque o espírito está destrambelhado. Ele está cultivando só a mentira, o ódio, a ilusão. Vejam as palestras e os temas que nós estamos vendo por aí. Só ilusão. Só ilusão. Liberta-se do entulho mental que te pode constituir fonte de intoxicação e estímulo às vidas microbianas perturbadoras, conservando-te em paz íntima. Se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do seu comportamento e da reprogramação das atividades. Estudar. Reprogramação das atividades. Estudar para saber como se corrigir, como se tornar um cristão de verdade, um cidadão, como se tornar um cidadão ético, civilizado, um cidadão
O Espiritismo é uma obra fundamental para a educação moral e cívica do cidadão. O Espiritismo está à nossa disposição para estudar, mas não é através dessas coisas que nós estamos fazendo. É uma pena. Cada vez mais nós estamos vendo as criaturas se colocando como palestrantes sem nenhum fundamento pedagógico, sem conhecer de verdade as leis, sem saber dirigir a si mesmo, quanto mais dar exemplo para o próximo. Nós precisamos pensar um pouco, refletir um pouco. Por isso que é bom ler demais. Por isso que é bom pegar um livro, esse livro aqui eu já li mais de 5 vezes. E para terminar, para o tempo não ficar muito grande, nós vamos pegar um tema aqui agora para tentar finalizar. Eu falo muito em estudo, que o estudo tem que levar você a compreender, a entender, a assimilar e a praticar. A maioria tem pavor quando nós falamos isso. Chega a sair até uma baba na boca de tanto ódio quando falamos do estudo. A compreensão é faculdade que melhor contribui para o êxito do relacionamento humano, por facultar a outra pessoa a vigência dos seus valores positivos e perturbadores. Ela reflete o grande desenvolvimento espiritual, pelo que concede a quem lhe busca apoio, orientação, quando em conjunturas difíceis. A compreensão é uma faculdade das mais importantes da inteligência. É ela que vai fazer desenvolver como se ler corretamente, como se estuda de 1 a 4 horas por dia. A compreensão abre o leque da fraternidade, ensejando-lhe recursos terapêuticos necessários, conforme o caso que lhe chegue ao conhecimento, sem anuir a todas as propostas ou sem rejeição adrede estabelecida, favorece a percepção do que se apresenta, na forma como se manifesta. Então, ela é importantíssima, a compreensão. O mundo está repleto de pessoas surdas que conversam de conveniências mudas que se expressam. Você vai ver muito isso no congresso, nos seminários. As pessoas estão surdas, só ali para aparecer. Estão olhando para a pessoa falando, não estão entendendo nada, porque não está, os ouvidos do espírito não estão limpos, estão cheios de entulho. O mundo está repleto de pessoas surdas que conversam de conveniências mudas. Olha o termo que ela usa. De conveniências mudas que se expressam. Fala-se muito sobre nada. Fala-se muito sobre nada. Olha a chamada da nossa instrutora divina jurídica, Joana de Ângeles. Fala-se muito sobre nada e dialoga-se em demasia sobre coisa nenhuma, resolvendo-se uma larga fatia de problemas que permanecem. Então, as religiões estão entrando nesse caminho aqui. Eu estou falando isso há mais de 20 anos.
Quando alguém se te acerque e fale, procura ouvi-lo e registra-lhe a palavra com educação. Talvez não tenhas a forma ideal para dar-lhe, nem disponhas do que ele espera de ti. Muitas vezes ele não aguarda muito e somente fala por falar. Caridade, ouvir. Ouvir um tolo falando, um amigo querendo desabafar. Conversar, dialogar. Nós não sabemos fazer isso. Você não vê as pessoas conversando, dialogando, todo mundo apressado, correndo. Concede-lhe atenção e estimularás, facultando-lhe sentir-se alguém que desperta interesse. Se ele resolve confiar em ti e se desvela, respeita-lhe a problemática e ajuda-o, caso tenhas como fazê-lo. Se você não sabe, não conta mentira nem inventa nada. Encaminha para o caminho correto. Por sua vez, vence o medo de te revelares. Certamente não abdicarás da prudência nem do equilíbrio. No entanto, é saudável dialogar, descerrar painéis escondidos pelo ego, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo ciúme, pela inveja, ou mascarados para refletir imagens irreais, imagens mentirosas. Na tua condição de criatura humana frágil, a convivência honesta com outras pessoas contribuirá eficazmente para a tua harmonização íntima. Nós não exercitamos o conversar, o dialogar. Você nota que as pessoas da religião, você começa a conversar, começam a ficar nervosas. Começam a olhar para outro lado de uma falta de educação tremenda. É desprezo isso. É desprezar as pessoas. E depois dizem que fazem caridade. Assim torna-se compreensível, paciente, um terapeuta fraternal. Não crie estereótipos, nem fixe pessoas às imagens que resultam de momentos. Todos estamos em contínuas transformações, e nem sempre se é hoje o que ontem se apresentava. Novas experiências e lições vieram juntar-se à pessoa de antes. Qual ocorre contigo? É inexorável o imperativo do progresso em ação. Compreendendo o teu próximo e relacionando-te com ele, será mais bondoso. Percebendo-lhe a fragilidade, será mais atencioso para com os seus limites e buscará crescer estudando de 1 a 4 horas por dia os livros seguros, amando e amando-te mais. Então, são lições que a Joana de Ângeles traz para nós, nessa coletânea de 16 livros, que tem que ser lido um a um na sequência. Quem não leu os 16, de 1 a 4 horas por dia na sequência, não tem autoridade nenhuma para falar sobre o assunto. Você pode até ficar folheando. Tinha gente que quando comprava uma revista ficava só folheando para ver as fotografias bonitas que tinha na revista. Não sabia nada. A mesma coisa agora, tem gente falando que não houve ditadura. Não estudou nada, não leu nada. Obviamente que matou todas as aulas de história, geografia, de organização social e política. Claro que foi um gazeador de aulas. E depois quer tirar onda, quer falar. Então, a doutrina espírita, assim como o cristianismo, porque a doutrina espírita veio completar o cristianismo,
Ela mostra para nós que nós precisamos estudar, precisamos conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, nos fala Emmanuel, nesse livro Pão Nosso, trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao seu lado nas relações de cada dia. Não tem fenômeno aqui, não existe fenômeno. Existe estudo, didática. Estudar de 1 a 4 horas para que você seja um trabalhador efetivo na seara do Senhor. Um obreiro, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Um obreiro eficaz, prudente, responsável na seara do Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, nosso orientador jurídico. Vamos refletir muito, meus amigos e minhas amigas, meus senhores e minhas senhoras, jovens. Vamos refletir sobre a oportunidade que nós estamos tendo de mais uma reencarnação aqui no planeta Terra. Será que estamos cumprindo tudo que confirmamos antes da reencarnação? Será que nós estamos cumprindo os artigos do contrato que assinamos para reencarnar? Dos compromissos assumidos? Será que estamos trabalhando para transformar esse ambiente num ambiente de paz e de fraternidade, de respeito e de amor, aonde seremos todos nos tratando como irmãos? Será que estamos fazendo isso? Muito obrigado pela atenção ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Muito obrigado. Nossos trabalhos estão no Instagram, no Facebook e no YouTube, com a responsabilidade de mais de 55 anos estudando como aprendiz, como aluno, e desejando a todos vocês um feliz continuar de ano. Um abraço fraterno. Muito obrigado pela atenção.